A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula deste primeiro trimestre de 2025. Nesta aula, eu tenho um presente para você. No final deste vídeo, fique comigo até o final então, que lá no final você vai ter um grande presente aqui. Inscreva-se também nesse canal, dê o seu joinha, ative o sininho e acompanhe as lições bíblicas aqui conosco. Deus te abençoe e excelente aula! A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula deste primeiro trimestre de 2025. Nós estamos estudando este trimestre a carta de Tiago. O tema da nossa lição é autenticidade em meio às provas e tentações. Nosso texto principal está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. E assim está escrito: Meus irmãos, tenham grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Nosso resumo da lição diz o seguinte: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Veja então que a nossa autenticidade como cristão está ligada à fé, à perseverança em manter o que a palavra de Deus nos ensina, ou seja, em nos comportarmos de uma forma correta diante de Deus. Nós temos três objetivos muito claros nessa lição. O primeiro objetivo, então, é compreender a força que é produzida pelas tentações. O segundo objetivo é explicar o propósito das provações. E o terceiro objetivo é destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. Na nossa leitura semanal, nós tivemos na segunda-feira Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 4, onde nós temos um texto do apóstolo Paulo que fala sobre gloriar-se nas tribulações. Lembrando que essa tribulação, então, vai nos gerar também a paciência. Terça-feira foi a vez de lermos João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus deixou bem claro que no mundo teremos aflições, mas devemos manter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então veja que mesmo Cristo também passou por tentações, passou por provações, mas em tudo ele foi aprovado. Na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus ele proveu escape nas tentações. Ele não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Antes, com a tentação, também virá um caminho para o escape. Na quinta-feira, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, e fala sobre a colheita, que é de acordo com a semeadura. Quem semeia na carne, ceifará, então, ou colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Na sexta-feira, Gálatas 6, 8, a semeadura no Espírito produz justamente essa vida. E em sábado, nós tivemos o Salmo 119, no verso 7. A aflição produz a retidão. O salmista diz que louvará a Deus, louvará por sua retidão, por sua justiça, pois ele segue a lei do Senhor. Nosso texto principal de estudo dessa lição está em Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 16. Acompanhe comigo a leitura. Bem-aventurado ou abençoado é o varão, o homem, que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Aqui nós temos uma palavra interessante no versículo 14 que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu me lembro de um livro muito bom, tem o título O Totem da Paz. Neste livro ele traz a história de um casal de missionários que foram para uma tribo de canibais na antiga Nova Guiné.
E quando eles chegam então a essa tribo de canibais, eles não são devorados porque eles têm pele branca e cabelos loiros. Então os canibais veem aquela aparência diferenciada e chegam a acreditar que aquele casal de missionários, na verdade, seriam deuses que desceram até eles. Eles vão ficar alguns anos ali trabalhando naquela tribo, vão aprender o idioma da tribo e vão, depois que aprendem o idioma, vão aprender o que eles conseguirem da cultura daqueles indígenas, então vão começar a les instruir sobre a palavra de Deus. Quando eles vão instruir e eles começam falando sobre Cristo, então, o Filho de Deus enviado ao mundo, e eles manifestam todo o amor do Pai, e no final da história, como Cristo ele é traído por um de seus amigos, ele é traído por Judas, e assim ele é levado à morte, os ouvintes canibais chegam à euforia, ao êxtase, quando ouvem que aquele homem tão bom, que o Salvador, na verdade, foi traído por um grande amigo e assim ele foi levado à morte. Para aqueles canibais, o herói da história não era Cristo, o herói da história era Judas Iscariotes. Então os missionários percebem que tem algo errado ali, porque eles chegaram a essa conclusão e vão conhecer ainda mais sobre a cultura daquele povo. E eles descobrem que na cultura daquele povo tem algo chamado engodar para a matança. É quando alguém se finge amigo do outro, o engana, o seduz, e a coroação dessa enganação é quando o enganado é morto por aquele que o enganou, pelo traidor. Por causa dessa cultura, então, Judas Iscariotes, ele seria o herói para aqueles canibais. Então os missionários explicam que, na verdade, não, Judas não é o herói. O herói é Cristo, que deu a sua vida em favor dos seus amigos e ressuscitou novamente ao terceiro dia. Então, os missionários precisam encontrar algo mais dentro dessa cultura para poder fazer com que o evangelho seja completamente compreendido. Até que eles descobrem mais um fato interessante dentro dessa cultura de canibais. Que os canibais acreditam que há muito tempo atrás Deus andava com os homens na terra. Mas os homens fizeram alguma coisa que fez com que Deus se afastasse deles. Porém, Deus prometeu que enviaria um totem da paz, um presente que traria a paz entre Deus e os homens. E esse presente seria o filho camaleão de Deus. Seria Deus, mas que viria em forma humana, como um presente ofertado para os seres humanos. E enquanto este totem da paz, enquanto este filho permanece vivo, a paz entre todos aqueles que aceitam o presente e Deus que o enviou. Veja que o evangelho, ou o proto-evangelho, estava presente também dentro dessa cultura. Ao identificar isso dentro da cultura desses canibais, eles puderam então identificar Cristo Jesus como sendo esse filho camaleão de Deus, o totem da paz, e como Cristo é eterno, é o próprio Deus, aquele que crê em Cristo, que o recebe como esse presente de paz, permanece em paz eterna para com o próprio Deus. Então este é o sentido aí de ser engodado neste texto também. É engodado pela própria concupiscência, é enganado, é alimentado. O pecado, o enganador, se passa como um amigo, como aquele que dá conselhos que devem ser seguidos, mas no fim ele está apenas engodando, ele está preparando para um banquete, para a matança. E a vítima é justamente o enganado. Na nossa introdução, nós temos na nossa lição que a vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades e testa o nosso comprometimento com Deus. E nessa imagem aqui já representa muito disso. Então nós temos aqui atletas e uma corrida de obstáculos. E assim é a vida cristã. Nós temos muitos obstáculos a enfrentar, a provas, a tentações, por muitas vezes aquelas tentações em que nós mesmos nos colocamos lá, por causa dos nossos olhos, ouvidos, por causa de algum desejo que brota no coração, foi permitido que algo entrasse. Os obstáculos da vida se interpõem em nosso caminho. Porém, com fé em Deus, perseverança e estudando a palavra, meditando nela, orando ao Senhor, uma vida prática de fé, de fato, vai nos fazer vencer todas essas dificuldades
todas essas provações e os obstáculos em nossa carreira, de tal forma que possamos, como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É sobre isso que nós veremos nessa lição, sobre as lutas, as provas, as tentações e como podemos vencer cada uma delas. No nosso primeiro tópico, nós temos a força produzida pelas tentações. Veja os versículos 2 e o versículo 12 de Tiago, capítulo de número 1. O versículo 2 diz: meus irmãos, conte grande alegria quando entrardes em várias tentações. E o versículo 12, assim está escrito: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Lembre-se, então, que esta palavra tentação não tem origem exclusivamente religiosa. A palavra tentação também refere-se ao ato de um ferreiro. Por isso essa imagem aqui, o ferreiro, quando ele está preparando o metal, ele está testando, ele está tentando o ferro. Lembre-se, na aula anterior eu te dei um exemplo e eu retomo ele agora. Imagine um momento de batalha, e para essas batalhas são necessários forjar novas espadas para o exército. Quando o ferreiro ele escolhe o aço, então, ele vai dobrar este aço, ele precisa aquecer o ferro. E o ferro vai ficar incandescente, vai ficar com essa cor alaranjada. Quando o ferro está desta forma, na cor alaranjada, ele pode ser moldado, mas ele também revela as imperfeições que há no ferro, as bolhas de ar presentes no ferro. Essas bolhas de ar ficam visíveis nessa cor alaranjada. E o ferreiro vai martelar justamente nessas bolhas de ar. As bolhas de ar são o lugar mais frágil deste material. E se esse ar não for removido deste material antes que o material se torne essa espada de fato e vá para a batalha, pode ser que a espada venha romper-se na mão de quem está usando. E assim este soldado estará com uma sentença de morte, porque a espada se quebrou nas mãos dele. Para evitar isso, para que o soldado tenha uma arma preparada de fato para a batalha, o ferreiro tenta o ferro, ele tenta o aço, ele faz este processo de tentação. E durante o processo de tentação, aquela parte mais fraca se torna forte, porque o ar é removido do aço. Então veja que a tentação, as provações visam fortalecer o cristão. Este é o propósito da provação. Uma provação é permitida por Deus. Já uma tentação tem um caráter diferente. Nós vamos compreender bem nesta lição. Então, o que são as tentações? Aqui nessa imagem nós já temos o exemplo de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Leia isso em casa, leia também durante sua aula na Escola Bíblica Dominical, fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Veja então que, segundo o dicionário teológico, tentações são estímulos que podem levar à prática do pecado, mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões, ou seja, estímulos que podem levar ao pecado. Uma tentação não é uma sentença de pecar. Ser tentado não é uma sentença de errar. Cristo ele foi tentado, porém ele jamais pecou. Segundo Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, Cristo Jesus passou por todas as provações e tentações, assim como qualquer outro ser humano. Porém, ele permaneceu fiel, íntegro, irrepreensível e sem pecado durante toda a sua vida. Sendo assim, nós temos um fiel sumo sacerdote intercessor por nós, que pode se compadecer de nós em nossas provas e tentações. Podemos assim ter confiança e nos achegar a este trono da graça de Deus em o nome de Jesus Cristo. Veja então que a tentação, esses estímulos para o pecado podem ocorrer em várias áreas da vida, inclusive desde as áreas materiais até as áreas espirituais da vida. Pessoas diferentes são tentadas em diferentes áreas e por diferentes motivos. Aqueles que são tentados nas áreas financeiras, relacionamento, nas áreas de poder e glória, de status. Outros são tentados nas áreas de manipulação, nas áreas de ter autoridade sobre muitas outras pessoas. Tentados, então, na área espiritual,
como sendo aquele que tem a melhor oratória. Quem sabe aquele que ora e de fato, quando essa pessoa ora, Deus certamente ouvirá. Veja que as tentações são variadas para diferentes tipos de pessoas. Porém, seguindo o exemplo de Jesus, Jesus venceu ao tentador não apenas porque ele citou textos bíblicos, mas ele venceu o tentador porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E tendo essa vida de comunhão com Deus, ele também conhecia a Bíblia Sagrada. Se tem alguém que não precisaria orar, esse alguém é Jesus. Porém, é o homem que mais orou. Nós vemos durante os relatos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus Cristo orava constantemente. Diuturnamente ele estava em oração e também em meditação na palavra de Deus. Se Jesus Cristo, que é aquele que menos precisaria orar, orava tanto assim, nós devemos seguir então este mesmo exemplo de fé e prática, oração, comunhão com Deus. Enquanto as provações, então, elas são vistas como uma oportunidade de crescimento. Na provação é esse ferreiro que está fortalecendo o ferro, testando justamente nas áreas mais frágeis para remover aquela bolha de ar. Lembrando que juntamente com a tentação vem o escape também. Então as provações, elas visam o nosso fortalecimento espiritual, fortalecimento do nosso caráter, a nossa comunhão com Deus. Passar por uma provação nos torna mais fortes. As tentações são diferentes. Veja que uma aprovação é permitida por Deus, mas uma tentação, ela tem origem primeiro no ser humano mesmo. Veja no versículo 14, assim está escrito: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, o próprio pensamento pecaminoso. De onde surgem os adultérios, os homicídios, os falsos testemunhos, os roubos? Surgem do coração humano. E o que é esse coração humano? Não é o nosso órgão que bombeia o sangue e para todo o corpo. Não. Este coração humano está falando justamente sobre esta nossa mente, sobre a sede das nossas intenções e dos nossos desejos também. Então daí brotam as tentações da concupiscência humana. Mas o tentador, ele sabe utilizar essas inclinações carnais, ele sabe utilizar os desejos pecaminosos e ele vai então utilizar tudo que tem as suas armas para levar ao pecado. Porém, assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer. A procedência então das tentações. As tentações, elas procedem justamente desses desejos carnais pecaminosos. Veja que a tentação, então, está muito ligada àquilo que está no interior do ser humano. Satanás conhece muito bem o ser humano. Existem espíritos malignos que estão, sim, olhando, estão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eles estão vigiando para ver as áreas em que podem tentar os servos de Deus e também todas as demais pessoas em vida aqui na Terra. Sendo assim, nós devemos vigiar muito nossos comportamentos, nossos procedimentos e termos a plena noção de que nenhum de nós é um super-homem ou uma super-mulher. Todos nós temos as nossas fraquezas. Sendo assim, o avisado, quando vê o mal, ele se afasta, ele foge. Nós devemos fugir da aparência do mal. Se você se sente fraco em alguma área e percebe que se for um determinado lugar, pode ser tentado justamente nesta área de fraqueza, a ordenança, ou conselho bíblico é: fuja da aparência do mal. Já se a tentação chega até você, se o tentador ele vai até você, não foi você que procurou a tentação. Ela foi até você, o tentador foi até você. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Creia, há poder na sua vida, porque Deus habita dentro de você. Você é um vaso de barro, é um templo espiritual no qual o Espírito Santo de Deus habita. E se de fato ele habita em você, há poder em sua vida, poder para vencer as tentações. Então, Tiago, ele vai abordar a aprovação como sendo um teste. Passando-se neste teste, sendo aprovado, o que nós temos é uma coroa, é uma recompensa. Tiago vai falar sobre a coroa
da vida. Veja então que a Bíblia também diz e deixa muito claro que há um escape na tentação. Apegue-se, pois, a Deus, então. Ele jamais permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. O papel do inimigo, então. Aqui tem uma peça muito conhecida, O Jardim do Inimigo. Se você ainda não assistiu, eu te aconselho a assistir, inclusive é disponível também na internet, tá? Então, o papel do inimigo como tentador é utilizar as fraquezas humanas. É tentar justamente no desejo que está arraigado dentro do ser humano, aquele desejo para o mal. O que o tentador vai fazer é prometer entregar o que a pessoa já quer. É aquilo que já está dentro dela, é uma inclinação que já está ali presente, ele vai prometer entregar isso. Mas junto com isso haverá um alto preço que essa pessoa pagará. E esse preço pode culminar na destruição da própria alma, na morte espiritual, no afastamento total de Deus, no afastamento eterno. Então veja que o papel do inimigo é utilizar os desejos pecaminosos e inflar estes desejos. É fazer que o pecado se torne mais atraente aos olhos, mais convidativo aos ouvidos, com que a propaganda do desejo, a propaganda dos sentimentos, das emoções, das recompensas daquele pecado, a propaganda vai atrair. Mas a embalagem ou a propaganda, ela promete algo muito maior do que aquilo que de fato será entregue à pessoa. Porque aquele que planta, então, a corrupção, que planta na carne, ele vai semear a morte. O salário do pecado é a morte. O que a pessoa que está desejando o pecado pensa, ela não pensa na morte. Ela pensa numa vida de prazeres. Ela pensa numa vida de delícias. Mas o que há, na verdade, é um fim trágico, é um fim horrendo. Então nós devemos estar atentos. A Bíblia deixa muito clara também que este tentador, Satanás, o inimigo, ele era um ex-querubim ungido. A palavra querubim, etimologicamente, ou seja, na raiz dessa palavra, significa banhado em sabedoria. O nosso adversário é um ser que foi banhado em sabedoria. É um ser que tem um alto grau de inteligência. Porém, ao nosso lado nós temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que é onipresente, onisciente, aquele que é eterno, aquele que de fato tem todo o saber. A sabedoria do nosso adversário é limitada, mas a sabedoria do nosso Deus é sem limites. Então, buscando a sabedoria que há em Deus, nós podemos vencer a sabedoria que há no mundo, a sabedoria maligna. As provações e os seus propósitos. Então, você já percebeu que o propósito da provação é nos aprovar. O propósito da provação é nos fazer mais forte, é nos dar condições de vencer as tentações. O propósito da provação é nos dar condições de vencer o maligno. O propósito da provação é nos tornar mais parecidos com Cristo, porque a aprovação vai nos refinar. O apóstolo Pedro chega a comparar, então, essas provações, esses testes, com ouro refinado no fogo. Porém, ele diz que a nossa fé, depois de aprovada, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Veja, então, que o resultado da aprovação é para o nosso benefício. O resultado da aprovação vai gerar em nós algo maior, um peso de glória, vai nos tornar em fé ainda mais preciosa diante de Deus. Veja que nós também poderemos, então, aconselhar os outros naquilo que nós mesmos vencemos, naquilo que nós mesmos fomos tentados e vencemos. Nós também podemos nos tornar, assim como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo, porque Cristo foi tentado em tudo, mas não pecou. É possível viver sem pecar? É claro que é possível ser de santos, como o Senhor é santo também. É possível viver sem pecar? É possível. Veja que com o passar dos anos na caminhada cristã, nós pecamos cada vez menos, até chegar a um tempo em que simplesmente estamos sim sem pecar, de forma consciente. Eu digo esse pecado consciente, esse pecado intencional. Você que é cristão já há algum tempo, pare e pense. Tente se lembrar da última vez que você pecou de forma intencional. Quis pecar e pecou. Na caminhada cristã,
o pecado ele vai se tornar um acidente. Ele vai se tornar um acidente. O apóstolo João já diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um justo advogado diante de Deus. Nós temos esse advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Então, o fim das provações, ou os propósitos da provação, é nos tornar ainda mais fortes, refinados, mais preciosos. Veja ainda no tópico 2.1, todos os filhos de Deus são provados. A aprovação não é algo exclusivamente seu, não é algo exclusivamente meu, é para todos os filhos de Deus. Veja Abraão, Abraão foi testado, passou por 10 provas. Uma das maiores provas de Abraão foi essa, o sacrifício de Isaac. Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, seu próprio filho em sacrifício. E Abraão não negou a Deus, porém Deus impediu que o sacrifício fosse feito. Era apenas uma provação, era um teste para manifestar a Abraão mesmo que o amor dele para com Deus era maior do que o amor dele para com o filho. Mas isso também ficou em testemunho para nós. Vejam o que Jesus diz: aquele que não me amar mais do que a seu filho ou sua filha, aquele que não me amar mais do que a seu marido ou esposa, pai ou mãe, não é digno de mim. Então, o nosso amor para com Deus deve estar acima de todas as coisas. Amar a Deus de tudo que nós temos, nossas forças, nosso entendimento, com tudo aquilo que nós somos, nosso amor a Deus em primeiro lugar. Então, se nós amamos a Deus, também nos alegramos nas provações, porque sabemos que essa provação resultará em nós um maior fortalecimento e o nosso aproximar ainda mais de Deus. Veja o exemplo do povo de Israel que estava passando pelo deserto, quando eles saíram do Egito, Deus os retirou de lá com mão poderosa, eles foram provados. A Bíblia diz que eles foram provados no deserto e eles clamaram porque não tinha água. Eles foram provados mais uma vez, Deus os provou, e eles clamaram porque não tinha carne. Eles foram provados repetidas vezes, porém aquela geração, ela foi reprovada nos testes. Por fim, ela não foi achada digna de entrar no descanso de Deus. E Deus mesmo jurou que nunca entrariam nesse descanso. Foi necessário levantar-se uma nova geração para que a terra prometida lhes fosse então entregue. Veja, é necessário, pois, buscarmos a Deus humildemente, nos apegarmos com fé ao Senhor. O que é fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é uma prova, é uma convicção, é uma certeza. Essa palavra fé ali no grego é pistis. E esta palavra fé, originalmente, vai trazer um significado de um documento que comprova a posse legalmente. Isso é fé. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho um documento que comprova legalmente que eu tenho posse já das vitórias, que eu tenho posse das promessas, que eu tenho posse e o documento legalmente assinado por Deus. A posse é minha, aleluia, de todas as vitórias da terra prometida já é meu. Percebe então que aquele que tem fé vencerá as provações. A prova da fé. Veja agora no tópico 2.2 ainda, nós temos que a prova da fé vai produzir a paciência. Lembrando ainda que o primeiro Adão, ele foi tentado. Ele foi tentado em um jardim perfeito e ele pecou, ele errou, ele não venceu a tentação. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi tentado em um deserto inóspito, porém saiu do deserto vitorioso. A antiga serpente foi derrotada. Ponto 2, então, a prova da fé. A prova da fé vai gerar justamente essa paciência. Mas a paciência, ela vem justamente por causa da fé. Lembre-se que a fé significa um documento que comprova legalmente a posse de algo. Se eu tenho esse documento, e o documento diz que já é meu, eu apenas estou aguardando que venha até mim, ou estou aguardando que eu mesmo chegue até este local. Então eu tenho paciência, porque eu já tenho um documento que comprova que é meu. Eu só preciso ir até lá para pegar, ou que venha até mim e eu receberei. Então veja que a nossa fé ela é testada. E a fé ela é testada para que nós tenhamos a plena ciência se de fato estamos esperando em Deus ou não.
porque aquele que espera em Deus espera com paciência. Veja o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. A ideia dessa espera com paciência que o salmista fala não é daquela pessoa que está esperando em uma grande fila de banco, em uma grande fila de supermercado, está horas naquela fila. Não é essa ideia de paciência. A ideia daquele que está esperando em uma fila no SUS não é essa ideia de paciência. Quando o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, a ideia que esse salmo, a ideia de esperar com paciência aqui é a ideia de alguém que, imagine comigo, é um caçador. Este caçador, ele sabe por onde a caça dele vai passar. Ele já preparou então ali a armadilha e ele sabe o horário mais ou menos que a caça passa por ali. E agora ele vai se esconder e vai ficar quietinho, aguardando o tempo correto da caça passar e ela ser pega então por essa armadilha que foi feita pelo caçador. Isso é esperar com paciência, é esperar na expectativa. Essa é a ideia, na expectativa de algo, de um grande negócio. É como aquele que já participou da entrevista de emprego, sabe que vai ser selecionado e agora está só aguardando uma ligação para o dia em que ele vai começar o trabalho. E foi alertado, olha, nós vamos te ligar então entre terça e quarta-feira. Fique atento, atenda o telefone, porque nós vamos dizer quando você iniciará o trabalho. E essa pessoa vai ficar atenta com o telefone. Quando o telefone toca, ele está na expectativa. Ele já acha que é a empresa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele sabe que a ligação da empresa virá. Ele está na expectativa de um grande negócio. Isso é esperar com paciência no Senhor. É esperar com expectativa. Na expectativa de algo grande. Que um grande negócio vai acontecer. Que algo muito bom vai acontecer. Veja então que a prova da nossa fé vai produzir essa paciência. E essa paciência vem por causa do quê? Essa paciência vem porque nós já temos experiência. Nós já passamos por outros momentos de prova, nós tivemos o escape vindo de Deus, nós tivemos uma resposta divina, nós estamos na expectativa agora da nova resposta, na expectativa do novo escape. 2.3 fala sobre a bênção nas provações. E aqui eu quero fazer alusão à história de José. José, o filho de Isaac, José que desceu para o Egito. Abençoado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Veja José. José tinha promessas de Deus? É claro que sim. José teve os sonhos proféticos, foi traído pelos próprios irmãos, vendido pelos irmãos, se tornou um escravo, foi parar no Egito, vendido novamente, comprado ali por Potifar. Ele foi servir na casa de Potifar, serviu bem. Potifar viu que a bênção de Deus estava sobre José, um jovem íntegro, temente a Deus. Tudo que José fazia prosperava. José agora vai cair nas graças de Potifar, mas a esposa de Potifar vai olhar para José e vai cobiçá-lo, vai desejar José. E vem então uma tentação sobre José. Ela quer ter relações sexuais com aquele jovem que está longe da sua casa, longe de sua terra, mas ele se mantém fiel a Deus. E ele diz que não pecará contra Deus. Por isso ele é lançado na prisão. Ela levanta então uma acusação falsa, ele vai parar na prisão. Ele vai passar cerca de 6 anos agora como prisioneiro. E ele não fez nada de mal para ser levado como escravo, para agora estar como prisioneiro, mas ele se mantém fiel a Deus, ele não murmura, ele não blasfema contra o Senhor. Após esse período na prisão de cerca de 6 anos, ele sai de lá para interpretar o sonho de Faraó, e nessa interpretação, após a interpretação, Faraó torna José o segundo homem mais poderoso do Egito. Neste momento, o sonho profético que José teve sobre si mesmo se cumpre. Aquele sonho que foi o motivo dos irmãos terem vendido como escravo e o jogado como escravo no Egito, agora se cumpre. E ele se torna um motivo de salvação para a própria família. Veja então que há uma bênção de fato para aquele que permanece fiel, para aquele que resiste no momento de provação, para aquele que resiste às tentações. Veja o caso de Daniel na Babilônia. Daniel e seus amigos, ele propôs o seu coração não se contaminar e foram assim ascendendo a cargos de governo, foram abençoados por Deus.
O terceiro tópico fala sobre sabedoria, proteção e confiança. Eu sei em quem tenho crido. A sabedoria divina. Se eu tenho confiança em Deus, eu sei em quem tenho crido, é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, aquele que detém o controle em suas mãos, o meu pastor, o meu bom pastor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico nós temos a ideia que vem daí é de que o Senhor é meu pastor amigo. É aquele que cuida de mim, e ele cuida inclusive com a própria vida, e ele jamais me faltará. Nos meus momentos de adversidade, o meu pastor não me faltará. Se um leão quiser atacar esta ovelha do rebanho, o meu pastor não me faltará. Se houverem lobos, se houverem ursos, o meu pastor não me faltará. Em meio à calmaria do dia, ao calor do sol, na travessia do deserto, meu pastor não me faltará. Em meio às geadas de inverno, meu pastor não me faltará, jamais me faltará. Veja, e ele me guia mansamente. Esta palavra que ele guia mansamente, não é isso? Por veredas, ele guia mansamente. Essa palavra aí, que ele guia por essas veredas, traz a ideia de trincheiras, traz a ideia de uma trilha, e nessa trilha nós não nos perdemos em meio à floresta, em meio à mata fechada, tem uma trilha, a gente não se perde. Mas também traz a ideia de trincheira. O que é uma trincheira? Trincheira é um buraco cavado, né? Uma linha, são lugares, são caminhos cavados no chão por onde o soldado pode andar sem ser atingido pelo inimigo. O inimigo pode estar atirando, por cima da trincheira estão passando munições, armas perigosas, munição pesada que certamente mataria o soldado. Mas o soldado ele está entrincheirado. Ele está atravessando o território por trincheiras, ou seja, o inimigo não atinge, não acerta o Senhor, meu pastor, e não me falta, ele me guia mansamente, aleluia, por trilhas, pela trincheira, nós sabemos em quem confiamos. Busque a sabedoria divina, a loucura da cruz. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A pregação do evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é falto de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus com humildade, crendo, sem duvidar, porque Deus dá liberalmente. Não lança em rosto que a pessoa não tem sabedoria, ele entrega a sabedoria de forma liberal, a verdadeira sabedoria clama e diz: venham a mim. Quem? Vocês que precisam, que são faltos de entendimento, venham a mim e participem, então, como do banquete da sabedoria. Onde nós encontramos a sabedoria? A sabedoria de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras. Se você deseja ser sábio e a sabedoria de Deus vence a sabedoria do diabo, você precisa ter a Bíblia Sagrada no seu coração. Você precisa ler esta palavra todos os dias, medite na palavra de Deus, faça a sua leitura bíblica. Você tem várias formas de ler a Bíblia durante um ano, 6 meses. Nós temos muito tempo. Você sabia que a Bíblia inteira pode ser lida em menos de 55 horas? Se você pegar qualquer áudio de leitura completa da Bíblia, você tem ali uma média de 52 horas de leitura bíblica. Uma média. Tem aqueles que vão levar um pouco mais, um pouco menos, porque tem efeitos sonoros, mas em média a Bíblia inteira pode ser lida em menos de 55 horas. Isso significa que se você separar 1 hora por dia para ler a Bíblia, focado na leitura de fato, uma leitura normal, sem correria, e não sendo muito lenta também, em 55 dias a Bíblia inteira poderá ser lida. Tá? Então, separe tempo para meditar na palavra de Deus. Ainda nós temos, segunda lição para este tópico, Salmo 119, verso 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para esconder a palavra é necessária a leitura bíblica e a leitura também de livros de excelente qualidade, como, por exemplo, os livros de C.S. Lewis, um exemplo, os livros de Tolkien, um exemplo. Tá? Então você pode meditar em excelentes obras que vão te ajudar na palavra de Deus, as obras de João Bunyan, como Peregrino, por exemplo. Então são excelentes leituras que vão nos auxiliar a manter a palavra de Deus nos nossos corações. O tópico 3, no ponto 2, fala sobre proteção em meio à violência.
E aí nós temos que o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículos 18 a 19. Nós vivemos em um mundo com muita violência contra a igreja, contra a sociedade em geral, porém o perfeito amor nos garante. Deus é o meu pastor, ele não me falta, ele me guarda. Veja então que aí não há espaço para o medo. A Bíblia também diz que a fé não combina com medo, não andam juntos. A fé expulsa o medo. A fé é uma confiança, é uma firme convicção. O perfeito amor lança fora o medo. Lança fora. E que medo é esse? É aquele medo que provém do diabo. É um medo das trevas. É um ataque de medo, de pânico. O perfeito amor vai eliminar isso. Vai eliminar isso. Se você tem sofrido com medo, seja agora liberto em um nome de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem homens, nem principados, potestades, nem mesmo a morte. Nada pode nos separar deste amor de Deus que excede a todo entendimento. A modernidade e os ataques aos pilares da sociedade. Esse é o ponto 3 do nosso terceiro tópico. Incerteza, a marca da pós-modernidade. Nessa pós-modernidade, nós temos esse ataque, então, aos pilares. E nós vamos ver mais sobre isso já nos próximos slides. O cuidado com o que vemos e desejamos. É importante termos cuidado com aquilo que é colocado diante dos nossos olhos. Chesterton, ele já dizia que chegará o tempo em que será necessário dizer que a grama é verde. Nós chegamos nesse tempo. É um tempo em que, na sociedade, este padrão aqui de sociedade, esses ataques aos pilares, vão dizer que o verde não é verde, o verde é azul. A grama é azul. Você está vendo que o verde é verde e a grama é verde? Mas o que querem colocar na nossa mente é que não. Que, na verdade, se a grama ela se sente azul, ela é azul. Veja que, então, aquilo que é correto e o que é errado acaba sendo interposto. Né? Há uma dúvida, uma moralidade líquida agora. Aquilo que é moralmente correto para mim pode não ser para o outro, está tudo bem, porque, afinal de contas, essa noção de certo e errado é de cada um. Ninguém está certo, ninguém está errado. Mas seja assim, como é que se julgariam as causas? Porém, a Bíblia diz que existe sim certo e errado, e todos prestaremos conta diante de Deus. Mantenha-se fiel ao Senhor e não se permita ser levado por esses ataques que existem, então, na nossa sociedade moderna. Veja, por exemplo, que o ataque à paternidade é feito. Nós vemos que muitos filmes da Disney, os últimos filmes, especialmente, atacam muito a masculinidade, atacam a paternidade. Houve um filme lançado aí da Cinderela, né, relançado, que ela chamava como Ela. Aquela Cinderela não queria casar, aquela Cinderela não queria um príncipe, ela não queria depender de um príncipe, ela queria ser uma empreendedora e ela mesmo ter aí as suas condições de fazer o que quisesse da vida. Não que a mulher não deva trabalhar, é claro que deve, mas o ponto daquele filme é que, na verdade, ela era tão independente que não precisaria de forma alguma do gênero masculino. Ela não quer casar-se. Veja a figura do rei. O rei, em todas as histórias, né, antigas, o rei seria essa figura do homem mais velho, sábio, que sabe direcionar os assuntos do reino. É alguém que se doa pelo seu reino. Né? E essa é a figura do rei. O rei, ele trava as batalhas, ele vai nas guerras, ele vai na frente. O rei, ele é essa figura que faz também a diplomacia. Ele está sempre tratando pelo bem de toda a nação. Mas nesse filme da Cinderela, por exemplo, o rei é o bobão, é o bobo da corte. O que ele faz está errado. Diante dele, na presença dele, todos fingem que o obedecem, mas quem manda de fato é a rainha. Então a rainha é que tem o poder, é a rainha que tem a autoridade, é a rainha que é sábia, o rei é um bobão. Né? Então você vê toda essa mudança, né? Você vê nos próprios personagens de super-heróis, como os super-heróis masculinos estão sendo levados à infantilidade, né? As heroínas femininas estão sendo aquelas que são mais maduras, então existe esse ataque
acontecendo aos pilares modernos, aos pilares dentro da modernidade, tá? O cuidado com o que nós vemos e desejamos. Sim, aquilo que você permite estar diante dos seus olhos vai acabar contando uma história, um enredo. Os filmes contam uma história, um livro conta uma história, uma conversa com alguém é uma história sendo contada. Aquilo que nós vemos pode ser bom ou ruim, mas vai impactar os nossos pensamentos, e são os pensamentos que vão gerar, então, os nossos sentimentos. Os sentimentos vão gerar as nossas ações, e as ações vêm os nossos resultados. Se aquilo que eu permito ver é algo ruim, é algo que diante da Bíblia é errado, e eu estou muito tempo diante disso, vai me influenciar, vai influenciar meus pensamentos. Muitas vezes já ouvi alguns cristãos, algumas cristãs, começando a acreditar que a Bíblia é um livro ultrapassado, que o pecado não é errado, que aquilo que a Bíblia diz que é pecado e que quem comete tais coisas estará distante do reino de Deus, eles já veem aquilo como não sendo tão errado assim, né? Que isso deveria ser mudado, não deve ser visto dessa forma. Você deve estar entendendo sobre o que eu estou falando aqui, não é verdade? Aquele que consegue entender, que entenda, é o que diz a palavra de Deus. Então, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, com o que os nossos filhos veem, com aquilo que os jovens estão assistindo, seu aluno na classe, na sala de aula. Cuidado com aquilo que você mesmo os leva para assistir também, porque eles serão influenciados. Aquilo que você vê vai acabar gerando o desejo. Nós só desejamos aquilo que nós percebemos que existe. Se alguma forma de pecado, alguma forma de erro não chega ao nosso conhecimento, jamais o desejaríamos. O que Paulo diz é que eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então perceba que aquilo que veio ao meu conhecimento é passível de desejo. O tópico 4.1 diz atraídos pelo que vemos. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E o que ela fez foi estender as mãos, tomar do fruto, ela comeu e também deu a Adão, seu marido, e ele também comeu com ela. Então, este ponto do engano, como se deu o engano de Eva? O erro começou quando Eva deu ouvidos à serpente. De uma conversa estranha surgiu então o desejo, a atração para o pecado. Disse ouvir a voz de Deus todos os dias, no fim da tarde, Deus aparecia no jardim e ele conversava com o homem e com a mulher. Enquanto eles ouviam a voz de Deus, eles permaneceram vivos no jardim. Mas no dia em que Eva deu ouvidos a uma outra voz, a uma voz sedutora, a voz da antiga serpente Satanás, naquele momento a morte espreitava. A Bíblia diz que a Eva, então, ela olha para o fruto como ela nunca tinha olhado antes. Ela olha aquela árvore e percebe que ela não tinha percebido antes. Ela viu que a árvore é bonita. A árvore é bela e ela é desejável, desejável para dar conhecimento. Uma árvore que parece um fruto apetitoso. Veja que depois da conversa ela começa a perceber isso e ela vai comer então daquele fruto. Nós devemos, de acordo com o salmista, ter cuidado com o que está diante de nossos olhos. O salmista escreveu no Salmo 101: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a ação daqueles que se desviam e nada se me pegará. O que nós devemos ter diante de nossos olhos é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é a luz do corpo, senão a prática da palavra de Deus? Veja então que a luz está diante dos meus olhos é a própria palavra. O meu corpo se torna luminoso porque eu coloco a prática da palavra. Então, eu pratico o que aqui está escrito. As minhas obras serão de luz. 4.2, desenvolvendo um caráter cristão. A tentação, as provas, na verdade, então, elas vêm justamente para desenvolver este caráter. Lerei aqui um pequeno trecho da nossa lição, e diz: as tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem. Mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vêm as tempestades, como reagimos? A forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito de nossa fé e do nosso
caráter. O Senhor deseja transformar o nosso caráter, sermos cada vez mais parecidos com Ele. Aqui nós temos o exemplo de um oleiro produzindo então seus vasos. Durante as provações, o que acontece conosco é que tudo aquilo que é desnecessário é removido. Lembra-se das bolhas de ar na mão do ferreiro, quando ele está preparando a sua ferramenta? Essas bolhas de ar é tudo aquilo que é desnecessário. Todas as fraquezas, tudo aquilo que pode nos inclinar para a morte, isso é desnecessário. Isso pesa. São as bagagens que estavam nas costas do cristão, estavam nas costas daquele peregrino de João Bunyan. Ele está carregando um grande fardo em suas costas, e são os pecados. Até que ele chega diante da cruz e o fardo se solta dele, e ele está livre. As provações, vencendo as provações, nós nos livramos desses fardos. Nós nos tornamos mais vitoriosos, mais leves na nossa caminhada cristã com Deus. O seu caráter é moldado à medida daquilo que você vence. Veja que a nossa força é exatamente na medida da tempestade que nós vencemos. Nós somos tão fortes quanto a tempestade que nós vencemos. Nós somos tão fortes quanto as provações que nós vencemos. A sua força está nesta vitória. A sua força está no Senhor. A palavra de Deus diz: jovens, sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. 4.3, padrões modernos. É o relativismo. Não há certo e não há errado, né? Existe, então, esse relativismo, a relativização de tudo. Quer dizer, aquilo que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim, tudo bem. Nenhum está certo, ninguém está errado, né? Cada um pode viver a vida do jeito que quiser, isso está errado. Existem verdades absolutas, existe um padrão a ser seguido e esse padrão é o padrão de Deus. Imagine alguém chegar, então, diante do tribunal de Deus, no grande dia do julgamento, e dizer que Deus está errado no julgamento dele, né? Que ele está julgando com base em leis que não dizem respeito àquela pessoa. Veja, o relativismo não se aplica. O relativismo é o falso. O relativismo quer trazer as questões da moral como não sendo sólidas. Inclusive, o relativismo, veja que isso é aplicado a essas questões morais, não é? Então, nós rejeitamos esse relativismo moral, essa moralidade líquida. Nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Existe uma moral, um padrão bíblico divino que deve ser seguido e é dado a todo ser humano. Todo aquele que tem fé, todo aquele que crê deve seguir este padrão. E o padrão está registrado na palavra de Deus. Nós cremos, pois, que Deus julgará o ser humano com base nesta palavra. Sendo assim, não se deixe iludir e influenciar pelo relativismo e por aquelas mentes que tentam trazer o pecado como sendo correto e o correto como sendo errado. Ai daquele que chama o amargo de doce e o doce de amargo. 4.4. Como o crente deve reagir às tentações? Ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago, capítulo 1, versículo 16, e diz: não erreis, meus amados irmãos. O único caminho da vitória é a obediência. Nós devemos reagir às tentações obedecendo a Deus, e não à voz do tentador. Rejeite aquilo que dentro de você se aflora. Satanás sabe utilizar os desejos que o homem tem. Então, santifique todos os seus desejos a Deus. Entregue ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Veja que Jesus foi tentado na primeira fase da tentação, transforma essas pedras em pães, ele foi tentado com respeito ao corpo. Ele estava com fome. Na segunda parte, atira-te então daqui abaixo, ele é tentado com respeito ao pleno entendimento do ministério messiânico dele. E esse entendimento do ministério messiânico não é receber glória naquele momento, mas é se entregar para morrer em favor do pecador. E a terceira tentação de Jesus diz respeito ao Espírito, a sua fidelidade para com Deus, porque Satanás quis ser adorado. Porém, Jesus se mantém fiel e diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Assim, Satanás precisa deixá-lo imediatamente. E a Bíblia diz claro: Satanás deixou Jesus
por algum tempo. Ou seja, Jesus, ele com certeza teve novos momentos de tentações. Hebreus capítulo 4, para deixar isso bem claro, ele foi tentado, mas ele venceu todas as tentações. Também podemos vencer assim como Cristo. Na nossa conclusão, então, desta lição, nós percebemos que a prática da leitura da palavra de Deus, da oração, da comunhão com o Senhor são essenciais para que possamos vencer as provas e as tentações. Lembre-se que a aprovação te torna mais forte, ou seja, acaba sendo um bem para você. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você se tornará cada vez mais parecido com Cristo à medida que vence as suas provações. Deus o abençoe em nome de Jesus. E aqui agora eu tenho um presente para você. Você que for comigo até o final dessa aula, você gostaria de ter esses slides para ministrar na sua sala de escola dominical? Aqui abaixo, veja o primeiro comentário desse vídeo, tem um link para que você possa baixar esses slides e também utilizar em sua sala de aula. Deus o abençoe, em nome de Jesus.